Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da série Descomplica. Hoje com o tema disciplina e teremos como convidados, além de mim, Nicole Gonçalves, nossa psicóloga e terapeuta familiar, Camila Bueno, especialista em desenvolvimento infantil e sono, e Patrícia. Só um minutinho, gente. Vou compartilhar aqui a tela. Um minutinho. Nicole também está entrando. A Patrícia também, ela é educadora e mãe de 3 meninas. Oi, Camila, boa noite. Boa noite. Vamos conversar bastante. Oi, Nicole. Oi, Aline. Oi, Camila. Boa noite. Que delícia estar com vocês aqui, gente. Vamos ver aqui, ó. Eu não estou conseguindo incluir, a Patrícia não está entrando. Você consegue convidá-la assim? Não. Sim, mas ela não entrou. Não sei por E se ela sair e entrar de novo e ela pedir para entrar? Será que a gente consegue? Sim, são até 4. Mas ela está dizendo aqui que ela não está entrando. Peraí. Bem, com 3 a gente já viu que dá certo, né? Ali com 4 é minha primeira vez. Sim. Seria também a nossa primeira vez, né? Mas qualquer coisa, e depois a gente vai conversando e a gente, se for o caso, uma sai, entra, a gente dá um jeitinho, tá? Hoje a gente vai falar sobre rotina. Tá, não, mas aí você não... tranquilo, gente. O convite chegou, A ela Patrícia apertou. chegou, mas não entrou. Ó, tô enviando novamente, Patrícia. Agora entrou. Entrou! Olá, boa noite. Tecnologia, boa noite. Exato. Acontece. Gente, muito bacana, né? Hoje a gente estamos aí em um grande bate-papo sobre rotina. Eu acho que um tema super importante para a gente estar discutindo nesse momento. E principalmente na fase que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Da pandemia, em São Paulo especificamente, ter entrado numa fase roxa, né? Onde a gente retoma ao início da pandemia, com tudo fechado, um cuidado e uma vigilância muito maior, e a importância da rotina, não só para o dia a dia, para o desenvolvimento infantil, para as emoções, né, como um todo. Acho que cada uma falando aí um pouquinho aí na sua área, e a gente percebendo, na verdade, que a disciplina, que a rotina é fundamental, e a rotina vai contribuir muito também para a disciplina e para todo esse momento. Então, eu queria começar um pouquinho falando, eu vou fazer algumas perguntinhas e a gente vai pincelando, tá? E se sintam à vontade para esse grande bate-papo. Vou começar com a Camila. Camila, num momento assim de pandemia, com bastante estresse, a gente tem uma mudança também muito no sono, né? Eu falo assim, gente, falar de rotina é uma das minhas grandes paixões, e eu brinco que para mim também não está sendo fácil, né? Não em termos de implantação de rotina, mas de vivenciar essas mudanças contínuas. Em um mês, né? Na verdade, menos de um mês, né? No mês de março, que a gente aí tem 15 dias, eu já tive 5 mudanças de rotina, né? Então, algo que, assim, a gente se programa, começa, a engatilha, não, mudou tudo, aí muda tudo novamente. Então, assim, a gente também, mesmo trabalhando com isso, mesmo estando adaptada com isso, então é muito intenso, né? E aí o sono também acaba sendo afetado. Camila, como é que a rotina pode influenciar no sono? Vamos lá. E o sono na Boa rotina? Noite. Boa noite, todo mundo. Patrícia, prazer te conhecer. Vamos lá.
o sono é consequência de um dia bem vivido, né? Então, se a gente tem uma rotina sem previsibilidade, uma rotina bagunçada, uma rotina sem um mínimo de um fio condutor que tente marcar os principais eventos do dia, onde está tudo muito fora de eixo, onde a gente, como aquela margem que norteia o rio, né, tá aquela margem que não está segura, a gente não consegue trazer para os nossos filhos ou para o nosso dia uma tranquilidade para o final de estar relaxado, para conseguir se entregar ao sono de forma adequada. Você falou que você mudou de rotina 5 vezes, hoje estamos no dia 15 de maio, eu devo estar beirando aí, acho que a gente tem que estar aqui fazer uma competição, vai dar um belo do empate, né, entre nós 4, acredito. Como nós 4, como outras famílias também, que devem estar passando por essa mesma situação, né? Aqui em casa, eu acredito que, sendo nós adultos o eixo condutor do dia, por mais que a rotina, os eventos não sejam aqueles que a gente se pré-programou lá no início da semana ou lá no início do dia, pelo menos os principais eventos devem estar bem demarcados durante o dia. Para a criança isso é muito importante. E também é muito importante que a gente combine de manhã ou explique de manhã como vai ser o dia. Se é um dia que tem uma atividade diferente, por exemplo, um passeio ou uma natação ou uma atividade da escola que deveria ser na escola e vai ser dentro de casa, explicar logo cedo o que vai acontecer, para as crianças um pouco mais velhas ter um calendário onde a gente pode mostrar para eles o que vai acontecer durante o dia ou durante a semana, é de extrema importância para eles se organizarem. Isso vai ajudá-los no fio condutor de segurança para eles. Isso vai ajudá-los a reduzir a expectativa, reduzir a ansiedade. Expectativa e ansiedade é igual aos 2 hormônios que trazem a gente para o alerta, né? Que trazem a gente para a ação. Se a gente consegue reduzir essa concentração hormonal de expectativa, de ansiedade, de insegurança durante o dia, a gente traz para eles 2 hormônios que são muito importantes para trazer a tranquilidade e a segurança. Equilibrando isso, falando da química do organismo mesmo. Organizando isso, equilibrando isso durante o dia, a gente consegue ter uma tranquilidade para a noite. Mas se a gente não estiver bem, as nossas crianças não estarão bem. Então, acho que antes da gente pensar em rotina para eles, é importante a gente pensar para a gente, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso? Como essa ansiedade, essa expectativa de mudanças está dentro da gente. E eu digo que não está nada fácil. Hoje ficar com os 2 dentro de casa, aula online, uma agenda que não estava preparada para eles, né? Mas todas as demandas do dia a dia. Foi muito difícil respirar, se manter bem no controle das minhas emoções, para poder tentar ser esse fio condutor de segurança para eles também. Falei muito? Foi difícil? Não, tudo bem. Previsibilidade, né, meninas? Assim, eu acho que essa é a palavra-chave. Eu acho que para todo mundo. Traz tranquilidade para pai, para criança, traz segurança, a calma, né? E a gente sempre rever o que a gente vai fazer no dia seguinte. Vou para Nicole. Nicole, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre as emoções. As emoções e a rotina. Então, bom, eu acho que isso que a Camila estava falando, né? Quer dizer, respirar nesses momentos onde a gente tem que alterar de alguma maneira a nossa rotina, onde não foi previsto, porque agora a gente está na pandemia e aí muda, abre escola, fecha escola, ensino híbrido, ensino alternado, cada hora é uma novidade, aí o governo diz uma coisa, as escolas estão negociando e aí aquela confusão toda. Então isso, mesmo sem ter sido estipulado, determinado alguma coisa, mexe muito com a gente, né? E independente da pandemia, vamos pensar que a gente não está na pandemia, mas vamos dizer, no dia a dia que nós tínhamos, nossos filhos iam para a escola e a coisa estava acontecendo, mas aí naquele dia que estava tudo organizado, a gente fica doente, ou então alguém da nossa família precisa de uma ajuda, ou então o nosso filho fica triste porque o amiguinho brigou com ele na escola,
E essas coisas já são coisas que vão alterar o nosso estado, vão mexer com a gente. E mexe de tal maneira que a gente precisa dar essa respirada que a Camila falou, né? Ai, como é que eu vou fazer então? E veja, nós não precisamos saber exatamente como fazer. A gente não precisa sempre ter essa resposta. Acho que isso é uma coisa importante, por quê? Porque quando a gente entende que a gente não precisa ter aquilo fechado, a resposta pronta, é um alívio para os nossos filhos, porque aí eles têm clareza e começam a entender que tudo bem se eles também não tiverem uma resposta pronta. Que tudo bem se quando eles brigam na escola, ou tem uma discussão, ou teve um trabalho que não foi tão legal e tal, eles ficaram abalados, eles não querem, ficam bravos ou às vezes chateados em casa, a hora que chegam em casa, ou então brigam com o irmãozinho, ou então não querem nem ir para a escola no dia seguinte. E quando a gente consegue entender que isso faz parte, a gente não fica, eu penso que faz com que a gente se acalme e não fique tentando desesperadamente resolver. Não, eu preciso resolver isso agora, porque amanhã ele precisa ir para a escola e não pode ter mais nenhum problema com relação a isso. Não vai ser assim. Porque às vezes você leva uma semana para lidar com aquela confusão, com aquela briga que teve com um amigo, com aquela disponibilidade ali que eles dois tiveram, né? Que as crianças tiveram. Ou mesmo se alguém ficou doente. Não é de um dia para o outro que às vezes o pai ou a mãe melhora. E aí tudo isso precisa ser reorganizado. Então todas essas emoções vão acontecer na gente e as crianças vão sentir, vão perceber tudo isso. O que acontece normalmente é que nós, principalmente aqueles que já têm uma rotina instalada, ou que tem todo um cuidado, uma preocupação com essa rotina, com esse ritmo, a gente fica muito aflito. Não, mas era assim, tinha combinado já? Você fica quase que em desespero, né? E quando você entra nesse desespero, é muito difícil para as crianças, porque elas vão percebendo que, nossa, então, bom, eu percebo, eu aqui com os meus 2 anos de idade, ou com os meus 4 anos de idade, eu percebo que a minha mãe ou meu pai está super desorganizado, porque ontem ele ficou doente e hoje ele não está sabendo, não está conseguindo fazer aquilo que ele se programou, ou porque os meus filhinhos, o meu filho, um dos meus filhos brigou na escola, teve uma discussão com um amiguinho e ele está abalado, e aí isso mexe e eu não consigo reorganizar, né? E aí quando a criança vai percebendo tudo isso e vendo, e o que ela vai olhar? Ela vai se inspirar no adulto, ela vê qual é o recurso que o adulto tem para lidar com aquilo. Então ela vai olhar para o pai, para a mãe, para os amigos próximos, para os avós, para os tios, enfim, para quem ela tem ali que ela vai observando. E ela vai observar o quê? Como é que essa pessoa faz? Né? Essa pessoa, ela respira, essa pessoa deixa passar um tempo, essa pessoa, ela vai percebendo isso. Tudo que eu tô falando é verbal, né? Só que vejam, as nossas crianças pequenas, quando a gente pensa em criança de até 7 anos, os recursos dela não vão ser verbais, ela não vai falar disso, ela vai sentir isso. Isso vai se construir inconscientemente. É a partir do inconsciente que vão surgindo essas ideias, vão surgindo essas coisas. Isso vai acontecendo naturalmente. E quando a criança percebe que, apesar de eu ter construído um ritmo, uma rotina para o dia seguinte, algo aconteceu e eu não vou poder cumprir aquela rotina, ou não vou poder cumprir exatamente daquela maneira, e a questão é essa, e como eu consigo lidar com isso? Como eu vou lidar com essa ansiedade, lidar com isso que me desorganizou? É isso que a criança vai aprender, que ela vai entender como ela deve fazer quando acontecer com ela. Então, por isso é tão importante a gente ter uma cobrança menor, né? A gente sair dessa linha de, não, mas eu tenho que fazer dessa gente, porque a gente fica muito, nós somos muito exigentes, né? Então a gente exige o quê? Exige, não, isso que estava estipulado, eu tinha que fazer dessa maneira, então, puxa, precisa sair assim, só que às vezes não sai assim. E aí não sai assim, você tem que fazer como? Você tem que usar a criatividade, né? Evocar todas as outras... Ser flexível e falar, peraí, sem o desespero. E isso é muito difícil. Quando a gente está se sentindo pressionado, quando as rotinas são alteradas
5 vezes em 15 dias, é difícil você conseguir falar, não, deixa eu ficar tranquila que vai ficar tudo bem. Eu nem, né, fica difícil lidar com tudo isso. Então, a ideia é que a gente entenda que aí está a possibilidade de nós ajudarmos os nossos filhos a serem mais criativos para resolver quando alguma coisa não está muito certa, muito determinada. A lidar com isso de uma maneira mais leve, não pesada, como a gente muitas vezes lida, porque a gente fica muito concentrado naquilo que tem que ser feito. A rotina é super importante, o ritmo é super importante porque eles vão assegurar uma tranquilidade, vão assegurar a constância, dá uma sensação de segurança muito grande, ajuda internamente a criança a se construir. Mas mais do que a gente pensar assim, o que eu vou fazer para ajudar meu filho a passar por essa situação de pandemia, a passar pela briguinha que ele teve com um amigo na escola, é a ideia de como eu lido com essa situação. A forma como eu lido vai ajudar muito ele a ver pelo exemplo, né? A ver aquilo que de verdade meu pai e minha mãe fazem, meus parentes fazem, e aí eu consigo me determinar e aprender, né? Criar recursos internos para lidar com essas situações que às vezes não são as programadas, né? Então, aí o meu desenho, quando o meu desenho não sai muito bem, eu consigo lidar com isso e consigo administrar de outra maneira. Então, acho que a ideia, assim, essa coisa da pandemia é só um exemplo do que acontece nos nossos dias, com pandemia ou sem pandemia, né? Então, às vezes a gente quebra o pé, às vezes a gente machuca o braço, a gente fica doente, temos que lidar com isso. E aí ter esses recursos ajuda a nossa criança, as crianças. É interessante, né? Que quando eu falo ajuda a nossa criança interna a lidar com isso. É a hora que a gente se frustra e fala, eu tinha programado tudo tão direitinho, estava tudo tão organizado. E aí me vem um desespero que é dessa nossa criança interna que não sabe o que fazer com isso. Então, a hora que os nossos filhos de verdade entendem que tudo bem, dá para a gente lidar com isso, como é que a gente vai fazer então? Vamos conversar, vamos construir como nós vamos fazer. Nossa, é uma grande oportunidade que os nossos filhos e nós temos de aprender alguma coisa nova. Então é isso. Nicole, falei perfeito. Muito. Não, perfeito. E aí eu vou pegar o gancho para falar com a Patrícia e vou, na verdade, me colocar aqui também como um exemplo, tá, gente? Apesar de estudar e trabalhar com rotina, né? Quando eu me vi em uma nova mudança agora, né? Que uma mudança completa, né? Das crianças saindo novamente da escola, em uma situação que a gente não esperava que fôssemos vivenciar novamente. Eu falei assim, gente, não, peraí. Primeiro eu acho que eu fiquei tão... Na hora, assim, eu fiquei tão angustiada, né? Eu acho que assim, essa é a sensação, talvez, de muitas mães e pais. Eu acho que é importante eu até relatar a minha sensação, porque, assim, apesar de trabalhar com isso, eu falei, gente, eu preciso, internamente, me acalmar, entender que tudo vai voltar, né? Tudo vai entrar no seu eixo. Como a Nicole mesmo falou, a gente tem que trabalhar aí a nossa criança interna, as nossas angústias, para depois conseguir fazer com que as coisas fluam. Porque senão a gente passa para as crianças, na verdade, uma série de sentimentos, né? E aí insegurança, e aí as crianças também se sentem muito mais aflitas. E aí essa rotina depois ela volta e ela se encaixa de uma forma muito tranquila. Mas como trabalhar isso? E aí eu gostaria de conversar aí um pouquinho com a nossa convidada especial de hoje, a Patrícia. Patrícia, se apresente. A Patrícia é educadora, mãe de 3 também. Eu acho que hoje a gente está em duplas, né? São 2 mães de 3 e 2 mães de 2. E como é viver, Patrícia, se apresente, e como é viver uma rotina com 3, né? Nessas mudanças que estão acontecendo aí no dia a dia. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tenho 3 crianças em idades
assim, bem diferentes, né? A mais velha é uma pré-adolescente, a mais nova ainda com seus 5 aninhos. E naturalmente elas encontram também em fases diferentes, né? E requer uma atenção também específica para cada uma, no sentido de idade, de necessidade, de atividades, né? Mas eu tenho, eu diria, o privilégio de poder estar com elas o tempo todo em casa. E eu acho que com a chegada da pandemia, isso foi um ponto fundamental para que eu pudesse conseguir equilibrar isso, porque a princípio a nossa rotina não mudou em nada. Então a gente continuou levantando nos mesmos horários, continuou tendo as atividades específicas, né? Almoço, jantar. Aqui eu resido num país diferente do de vocês e mesmo em pandemia, nós tínhamos a possibilidade de estarmos ao ar livre, sem nenhuma restrição, sem precisar utilizar máscaras, por exemplo. Então, pela manhã, a gente se organizava com a escola, normalmente no mesmo horário que elas frequentariam as escolas ou a creche que elas já frequentam. E no período da tarde, a gente tinha essa possibilidade de fazer atividades como a gente normalmente fazia, entre aspas, né? Assim, atividades só entre nós. Realmente faltou essa parte social. Mas podíamos ver pessoas, podíamos sair, podíamos utilizar de vários outros recursos que sempre estiveram na nossa vida, ali no dia a dia. Então, de imediato, não foi um problema. O que foi um problema foi manter essa motivação a longo prazo, né? Eu não sei exatamente quando começou o lockdown no Brasil, ou toda essa situação da pandemia, mas aqui para nós especificamente começou em fevereiro do ano passado, e agora estamos no segundo lockdown, então isso é um ano, né? É um ano sem esse contato social de fato, mas a nossa rotina em si, ela não se alterou muito, ou praticamente nada, com exceção do fato das crianças não terem mais que serem levadas e buscadas em determinadas atividades que elas já faziam antes. O que facilitou realmente a minha vida foi justamente ter essa rotina. E a Nicole, eu esqueci, desculpa, eu não sei o nome da outra que está participando. Camila. Camila. Desculpa. Então, elas comentaram dessa questão, por exemplo, do sono, e a Nicole comentou essa questão das emoções. E eu sou muito da opinião que a gente tem que ter essa facilidade de se permitir. Assim, por um lado, seguir sim uma determinada rotina, eu acho que facilita o dia da criança, facilita a vida dos pais no geral, mas ter essa intuição de perceber até que ponto eu posso fazer isso, né? Situações surgem, emergências surgem, o não programado acontece, e aí como eu encaro isso, vai ser aquele, vamos dizer, aquele fio de energia que vai conectar a minha criança, já que ela está o tempo todo comigo. E nesse ponto, eu acho que eu me permito muito, apesar de que eu ser muito, digamos assim, caxias em seguir horários, em seguir a rotina, né? Eu sou muito, realmente, procuro mesmo, dificilmente eu abro uma exceção. E quando eu abro, as crianças percebem, tem essa percepção, ou alguma coisa é bem diferente e foi necessário que abrisse essa rotina. Elas têm essa, apesar de, por exemplo, a caçula ter apenas 5 anos, ela tem essa consciência de que a mamãe abriu uma rotina, então é alguma coisa ou muito séria ou realmente de necessidade. E elas encaram isso de maneira bem mais leve, bem mais tranquila e não como um choque de mudança. Mas eu acho que vem muito do como eu transmito isso a elas, de como eu lido com a situação do momento. E eu acho que por isso é importante, antes da gente pensar na rotina da criança, a gente pensar como a gente mesmo vai encarar essa rotina. Porque eu acho que esse posicionamento é que vai dar o efeito na criança, ou no ambiente no geral, né? E eu me permito muito, uma situação bem cotidiana, geralmente eu tenho o hábito de levantar antes das minhas crianças para eu ter um tempo para mim, porque eu não sou uma pessoa que acordo bem-humorada, então eu sei disso, e então eu preciso acordar antes para eu ter esse tempo primeiro comigo, né? Assim,
para eu abaixar as energias. Então, mas há dias que, apesar de eu sempre acordar antes delas, em que eu estou extremamente cansada e eu não levanto realmente no horário que eu tenho o hábito de levantar. Mas elas têm essa percepção, e apesar de uma delas ainda ser muito pequena, elas conseguem levantar e fazer toda a rotina normalmente, ainda sem que eu precise falar. Se elas me veem deitada por mais tempo, então elas, ou alguma coisa aconteceu, e elas respeitam esse espaço. E eu acho legal me permitir isso, porque às vezes, quando elas mesmas estão cansadas, elas têm essa consciência de falar assim, não, eu não vou fazer isso, eu quero deitar porque eu preciso descansar. Ainda que seja durante o dia. Às vezes chegam da escola, ou agora mesmo em homeschooling, de repente elas estão muito cansadas com tudo que está acontecendo e elas falam, eu vou para o quarto e eu quero ficar sozinha. E eu acho isso muito bacana quando a criança percebe isso, mas eu também tenho a consciência que isso vem também da gente, porque elas percebem que nós também fazemos isso, né? De reconhecer, agora estou no meu limite, agora, por mais que tenha, né, geralmente essa rotina, eu preciso agora pausar isso e olhar o meu sentimento, o que eu estou precisando exatamente, e se é possível fazer aquilo. E às vezes é 5 minutinhos que a gente precisa dar mais, e a gente já recupera, já consegue respirar, como a Camila falou. E esse respirar traz esse ar não só para mim, mas para elas também, né? Porque eu poderia ter permanecido e exigido aquela rotina e com isso me estressado mais e, consequentemente, a elas também. Então, não foi positivo para nenhuma das partes, né? Não teve um efeito. E aí eu não acho, se a gente vai nesse caminho, que é válido, né? Assim, eu acho que essa percepção de si mesmo seria a base, diria, para que a gente possa manter essa rotina com as crianças. E essa rotina é se respeitar, respeitar os horários que a gente tem que cumprir, com certeza, as atividades que a gente tem que cumprir, mas, em primeiro lugar, olhar essa rotina interior, como eu estou lidando com a situação no momento, né? E me permitir, então, bloquear se for necessário. Eu acho que seria isso. Posso falar uma coisa? Perfeito, Patrícia. Fala. Só uma coisa, perfeito, Patrícia, porque assim, quando eu falo bastante de rotina, assim, a rotina é fundamental que a gente tenha limite, né? O limite externo e o limite interno, né? Porque assim, às vezes a gente confunde a rotina como algo muito rígido, né? É fundamental sim a gente ter horário, mas também que a gente tenha flexibilidade. Por que o limite externo e interno? Porque a rotina também, ela possibilita justamente isso que você falou. É dar autonomia, porque eu sei qual é a minha responsabilidade, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu respeito o meu momento. Né? Como você falou mesmo, assim, eu sei que eu deveria estar acordando naquele horário, mas eu vou continuar fazendo as outras atividades, mas eu vou respeitar o meu momento agora, que eu preciso de descansar ou de um tempo mais para relaxar. E as crianças perceberem isso, né? E aprenderem, eu acho que, assim, é algo surpreendente quando a criança consegue aprender a respeitar o seu limite interno. Porque a maioria, na verdade, assim, eu estou generalizando, tá, gente? Mas, assim, a nossa geração, a gente tem idades próximas, nós, de uma forma geral, não aprendemos isso, né? Então, se a gente possibilita isso aos nossos filhos, isso é um ganho fantástico, né? Da gente se respeitar, respeitar o nosso limite e não ter uma autocobrança tão grande como a Nicole mesmo falou, e que acaba sendo muito ruim em todos os aspectos da nossa vida. Fale, Nicole. Então, fiquei empolgada, porque a Patrícia falou de duas coisas que eu achei muito bacana. Uma é, primeiro, essa coisa de você se respeitar, se perceber. Né? A gente começou falando aqui assim das crianças, o limite, a rotina para as crianças, o ritmo para as... Super bacana, mas é isso. As crianças podem ter um ritmo e uma rotina, mas se a gente não conseguir também internamente reconhecer as nossas necessidades, o que a gente está dizendo para as nossas crianças? Olha,
não importa muito você por dentro, tá? Importa só se você está conseguindo cumprir aquilo que você tem que cumprir. Então, eu acho perfeito isso. Porque, às vezes, até na nossa fala, a gente esquece de considerar essa situação. Essa situação não, Sim. de considerar a gente, né? Enquanto atores, enquanto participantes aí dessa história toda. Então, eu acho super importante. E outra coisa que eu achei fantástico que a Patrícia falou, porque eu podia falar assim, olha, Patrícia, fica aí 1 hora falando, contando as suas formas de atuação, porque eu acho fantástico as coisas que a Patrícia fala e como ela consegue fazer, assim, sabe? E uma das coisas que eu achei muito legal que ela falou é, por exemplo, quando eu preciso ficar um pouco mais na cama e as minhas filhas percebem, elas conseguem se organizar e ir se movimentando, fazendo aquilo que elas querem, têm que fazer, né? Cumprir aquilo que está ali na rotina. E eu achei isso muito legal, porque isso significa, elas já internalizaram, elas já aprenderam, entendeu? Então, se você passar um mês fora, lógico, elas vão sentir falta da mãe, elas vão falar, ai, puxa vida, minha mãe aqui precisa de... Mas elas conseguem fazer porque elas já aprenderam. É isso que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala na questão do materno, do paterno, da criança já ter aquilo internalizado. A criança pode pedir a mãe e o pai, mas se ela já tem internalizado, já foi, entendeu? Já aconteceu, elas já aprenderam. Então isso, elas podem ter, isso não importa. Tá falando dessa coisa de a hora que ela consegue ou que ela deseja não fazer aquilo no momento por uma necessidade interna dela, mas como as filhas dela já aprenderam, elas já fazem. Então é muito legal isso, né? Quer dizer, já internalizaram, já foi, sabe assim, me dá uma sensação de ufa, ai, elas já aprenderam isso. Talvez não coloquem a quantidade de aveia que é para colocar, né? Porque a gente às vezes fica preocupado com isso. A minha preocupação é se vai colocar a quantidade certa, se não vai deixar cair e tal. Enfim, a gente fala com isso. Mas o mais legal é assim, elas já aprenderam. Então elas já sabem o que tem que fazer, como tem que fazer. E aí elas vão aperfeiçoando, como nós também, né? Primeira vez que você faz uma sopinha, não sai como na 10ª vez que você faz a sopinha. Então é isso, você vai aperfeiçoando. E o que ela está dizendo é isso, as meninas já internalizaram. Acho muito bacana, porque é engraçado que muitas vezes, quando o outro conta pra gente a história, a gente consegue entender e perceber. Então a Patrícia contando, eu fui me dando conta de algumas coisas que os meus filhos já internalizaram. Mas às vezes a gente só se dá conta depois que o outro chama, né? É para isso que tem a live, é para isso que a gente está aqui conversando, exatamente isso. Então tem coisas que as pessoas estão em casa e elas estão fazendo e elas entendem como é que é. Mas você vai fazendo sem ter muita certeza se aquilo tá bom, se tá legal, tá adequado, né? E é meio difícil da gente saber. Só que se a gente está atendendo às nossas necessidades, aquilo que a gente acredita, aquilo que eu até conversei com a Patrícia ontem, que é assim, um pouco daquilo que a gente escolhe viver, tem como filosofia de vida, se a gente está atendendo a isso, conseguindo atender as nossas necessidades internas, com o tempo, a gente vai percebendo aquilo que efetivamente foi construído. E com o tempo, a gente vai se dando conta de que, puxa, é verdade, meu filho faz isso quando eu não tô. Nossa, olha só que bacana. Eu toda vez mando recolher a massinha. Eles até esquecem de recolher. E eu, olha, tive essa experiência com tinta. Eu falo toda vez da tinta, não sei o quê. E normalmente eles terminam e eu tenho que ficar falando, tinta, guarda a tinta, não sei o que é tinta. E no final das contas, a última vez que eles mexeram com a tinta, eu não estava e eles guardaram todas as tintas. E arrumaram e limparam os pincéis, fizeram tudo que tinha que fazer. E a gente, às vezes, nem se apropria disso, nem se vangloria disso, né? Por quê? Porque você tem aquilo ali, tá no cotidiano. E a hora que vocês falam, eu falo, puxa vida, me lembro que isso está acontecendo na minha casa em tal circunstância e isso tá legal, né? Então você fala, olha que legal, tá funcionando. Enfim, é isso. Foi essa a minha empolgação. Autonomia, né, gente? Autonomia, eu acho que a rotina, ela proporciona uma autonomia para a criança, um senso de responsabilidade incrível. Porque a criança, ela sabe exatamente isso, é importante lembrar, assim, que isso é independente da idade. Porque a rotina a gente começa quando a criança é pequenininha. E aí ela aprende quando ela é pequenininha, que depois que ela brinca, ela vai guardar o brinquedo. Depois que ela escova o dente e toma banho, ela vai, sei lá, dormir, né? Então, assim, tem toda uma sequência e isso você pode começar desde bebezinho.
né? Com pequenos rituais. E quando a criança é maior e você tem essa rotina implantada, como a Patrícia já tem, como aqui em casa tem, como na casa de nós quatro, felizmente, nós já temos, mas assim, que muitas pessoas podem se beneficiar com isso, é que assim, a possibilidade de você dar autonomia para o seu filho e criar um senso de responsabilidade, onde cada um sabe o seu papel dentro daquela família e o que deve fazer, é muito maior. Porque a rotina também propicia justamente a gente revisar momentos que a gente está sobrecarregado, né? Por quê? Porque assim, não é por ter essa sobrecarga também. E aí eu volto na história da pandemia, né? Assim, se está existindo essa sobrecarga, será que a rotina não pode ser revista em família? Será que as crianças não podem contribuir? Será que o marido, parceiro ou outra pessoa da rede de apoio não pode estar contribuindo? Então, é justamente, não é para fazer uma demanda maior. E uma coisa que a Nicole falou que eu achei interessante é que às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu tenho toda vez que falar a mesma coisa. Né? Eu falo para o meu filho, olha, vocês têm que guardar a tinta, né? Que a Nicole estava comentando. Mas quando você sai de cena, é incrível isso, né? Porque assim, as crianças parecem que gostam que a gente repita o mantra, né? E aí entra nos R's, né? Que é um dos R's é a repetição, que é fundamental para que a gente estabeleça essa rotina, é repetir, repetir, repetir. E repetir não só em ação, mas também verbalmente. E quando a gente sai de cena, a gente fala assim, ai, vamos deixar tudo lá. E na verdade não, já interiorizou. E as crianças já fazem isso com total responsabilidade e autonomia. E aí, quando uma pessoa está de fora, né, e observa, fala assim, nossa, mas seus filhos fazem tudo. Aí você fala assim, poxa, por que eles não fazem enquanto eu estou perto? Né? Por quê? Porque eles querem que você repita, e para ver até onde está o limite. Né? Será que se eu deixar aqui um pouquinho, a minha mãe vai recolher? Né? E aí, depois de um tempo, isso é interiorizado e se torna muito mais tranquilo. Muito bem, meninas. E quais outras vantagens vocês conseguem observar na pandemia, na rotina, né? Na organização da rotina do dia a dia de vocês? Além de sono, alimentação também. Eu acho que a alimentação é fundamental, porque assim, quando a gente tem, puxando aí um ganchinho, né, pro meu lado aí da nutrição, quando a gente tem os horários para a gente se alimentar, ele fica muito mais fácil. A criança entende, né, que aquele como é o reloginho biológico, né? É como o sono. Ela entende que aquele momento é o momento dela comer. Então fica muito mais fácil, mas isso não quer dizer que no final de semana a gente não possa flexibilizar um pouco mais, porque vai fazer uma atividade, vai dormir um pouquinho mais tarde, né? Então assim, tudo na verdade não é engessado, mas sim organizado. Fala, Nicole. Você estava falando agora da questão da alimentação, né? Assim, eu penso que a rotina ela vai ajudar muito na questão da segurança. A criança vai cada vez se sentindo mais segura quando ela vai percebendo, porque como é que a gente vai dando a segurança para a criança? Inicialmente a gente vai fazer isso corporalmente. A hora que eu pego a criança, a hora que ela vai, vamos dizer, você vai dar de mamar ou você vai dar uma mamadeira, e que você segure. Então, primeiro, isso é feito fisicamente. A gente vai ali com a criança, segurando. Por isso que ela quer estar sempre com alguém acolhendo ela, porque assim ela vai se sentindo segura. Aí, depois que ela percebe que ela descobre que ela tem a pele dela que garante essa segurança, que não vai deixar ela se desfazer ali, ela começa a ter outras necessidades. E aí, essa coisa da segurança vai acontecendo, por quê? Porque você vai dando regras, você vai colocando uma rotina, você vai colocando um ritmo ali. E aquilo vai dando para a criança muita segurança. Então ela sabe, por exemplo, que ela vai para a escolinha, mas que depois do lanche ou depois da atividade tal, ela vai, a mamãe ou o papai ou alguém lá vai buscá-la na escolinha. Então isso, aos poucos, ela vai falando, puxa, tá tudo... Eu sei que toda vez que depois que eu tenho atividade de pintura, vem alguém me buscar e eu volto para minha casa. E isso vai dando um conforto, vai dando uma segurança. Ela vai se sentindo cada vez mais acolhida.
e vai ficando mais segura. Então, para mim, quando a gente pensa assim na psicologia, eu diria que a principal questão é exatamente assim, essa segurança que a criança vai internalizando, vai entendendo aquilo como seguro, ela vai se sentindo cada vez mais confiante, e quando ela fica mais confiante, ela vai ficando mais livre, ela vai ficando mais autônoma, ela vai ficando menos apegada, menos aquela coisa da criança que às vezes não quer sair de perto do pai ou da mãe, né? Por quê? Porque ela sabe que a mãe vai sair, mas vai voltar. Ela vai percebendo isso a partir do quê? Não é só na hora que a mãe ou o pai ou o responsável vai buscá-lo na escola, mas é no dia a dia. Quando alguém diz, olha, agora é hora de tomar banho. Todo dia, depois do almoço, você vai tomar banho. Então, todo dia que você dá banho nela depois do almoço, ela vai entendendo que aquilo é um conforto, é uma segurança. E ela vai internalizando isso. E isso ajuda muito, né? A criança se constituindo, a criança se formando, isso vai ajudar muito. Era isso. Eu acho interessante esse posicionamento que a Nicole fez, porque eu acredito também que essa questão da autoestima vai se desenvolvendo com essa positividade, né? À medida que um dia, talvez com 3 aninhos, a minha filha vai ajudar a pôr a mesa para o almoço. Então, logicamente, ela vai perguntar o que falta, o que precisa, ou quantas pessoas somos, quantos pratos são necessários e tal. E cada vez a gente vai repetir aquilo, né? De novo, a repetição. E ela vai canalizando tudo aquilo, vai aprendendo, e um dia as perguntas vão diminuindo ao longo dos dias, né? E chega um momento que ela não vai perguntar, ela vai fazer automaticamente porque ela aprendeu aquilo, né? E eu acho que naquele momento é aquela sensação, eu vivenciei isso de forma bem consciente, eu percebi isso bem claro uma vez na minha filha, e ela estava assim com um sorriso imenso, mas sem falar nada. E eu estava percebendo que o sorriso dela vinha justamente disso. Pela primeira vez, ela tinha conseguido colocar toda a mesa sem fazer nenhuma pergunta. E no final, ela ficou toda orgulhosa e disse, né? Essa é a mesa mais linda que eu já fiz. Mas é por quê? Porque ela tinha a certeza de que aquela mesa estava correta, vamos dizer, com todo o necessário ali, né? E eu acho que isso para a criança, essa descoberta, né? De se, poxa, eu sou capaz, né? É o resultado dessa rotina, é o resultado, né, dessa repetição, né, desse sucesso que ela alcançou. Então, eu acho muito bacana. Passados uns dias, chega na casa da avó para um almoço e a primeira coisa que ela diz, hoje eu vou arrumar a mesa. Então, assim, era aquele orgulho, né, aquela descoberta e aquela sensação, eu sou capaz, né, tudo vai dar certo. Então, assim, essa autoconfiança, essa autoestima, e eu acho que falta muitas crianças hoje falta, né, um pouquinho disso para que eles sejam eles mesmos, né, mas porque falta essa segurança. E eu acho que a rotina é um alicerce também, dentre outros, para que isso aconteça, né. Não sei, eu peguei ali um piadinho da Nicole. Perfeito! Perfeito, Patrícia, perfeito mesmo. Gente, olha só, a gente conseguiu aí já intitular vários pontos, né, importantes aí da disciplina. Os pais ficarem mais tranquilos, a previsibilidade que traz segurança também aí para todas as crianças, né, um conforto maior, uma segurança, o ganho de autonomia, o ganho de responsabilidade, a confiança que a criança acaba tendo cada vez mais em si, né? O respeito, o limite externo e interno, né? A gente se respeitar, a própria organização da estrutura familiar, a própria tranquilidade, eu acho que a família, né, acaba tendo como um todo, e uma concentração maior para dar foco, de fato, no que é importante. E aí, no tema da nossa live de hoje era justamente rotina, e a gente falando que disciplina na infância começa com a rotina. E é justamente isso, se a gente consegue entender o nosso limite interno, se a gente consegue entender qual é o nosso limite externo, né? Tudo flui de uma forma muito mais fácil.
E isso a gente pode, e a gente às vezes associa tanto a rotina quanto a disciplina a coisas muito pesadas, né? Rotina como algo meio que quartel-general, né? Tipo assim, 6 da manhã, levanta, 6h05, tomou café, 6h10, escovou o dente, né? E aí eu já vi várias pessoas me mostrando assim, Aline, eu fiz minha rotina, aí tá cada horário ticado, minuto a minuto. Gente, isso não é rotina, isso é quartel, né? A gente sabia, tipo assim, eu tenho um horário para acordar, um horário mais ou menos para tomar café, meus filhos também. E assim todo mundo. Mas assim, se a gente cronometra segundo a segundo, isso se torna tão inflexível e tão rígido que traz um desconforto para todo mundo. Que aí traz, como a Nicole mesmo falou, uma sensação de peso quando a gente não consegue, né, de incapacidade. E aí vem o outro ponto que a Patrícia colocou muito bem. A gente tem que, na verdade, respeitar o nosso interno e saber se é possível naquele dia ou não. Né? Então, assim, a rotina ela precisa ser flexível, não é quartel-general, e ela contribui sim para a disciplina, né? Porque aí a gente pegando aí né, no significado real da palavra disciplina, né? Disciplina vem de discípulo, né? De disciplinária, de ensinar, de um aluno que segue um mestre, né? Então, assim, quando a gente fala de disciplina, de um aluno que segue um mestre, esse mestre aí, nós como os pais, né? São os nossos filhos seguindo os nossos exemplos. E qual o exemplo que a gente está dando em relação à rotina? Então, se essa rotina ela é cronometrada e ela é pesada para a gente, vai ser também para eles. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que isso seja muito mais leve. E acho que vale aqui a gente pontuar em relação à pandemia, que a Patrícia também colocou, que ela falou assim, olha, a gente não seguiu tanto porque as linhas mestras, né? De acordar, tomar o café, o almoço, né, as principais atividades do dia foram mantidas. E eu acho que essa é uma dica muito importante para todo mundo nesse momento que a gente vive. Se as atividades principais da casa elas forem mantidas, né, isso faz com que você tenha uma maior facilidade de mudança e de adaptação. Né? Do tipo, voltou à escola, não voltou, porque está todo mundo seguindo mais ou menos o mesmo padrão que já existia. Né? Então, tentem manter o que eu falo assim, da rotina não é cronometrada, mas tentem manter. Ah, não tem aula de manhã, então meu filho precisa acordar às 6 da manhã? Não, não precisa, pode ser um pouquinho mais tarde. Mas assim, tentar manter um horário de acordar cedo, de dormir mais cedo, porque quando voltar aquelas atividades, o retorno também vai ser muito mais fácil. Não sei se você vivenciou isso, Patrícia, do retorno às atividades durante esse um ano. Sim, nós vivenciamos isso em junho do ano passado, mas de forma alternativa. Eu não sei se essa seria a palavra correta, mas as salas foram divididas e aí um dia tinha aula, outro dia tinha aula presencial, outro dia tinha aula em casa, né, à distância, e assim seguimos. E também prosseguimos até dezembro, entre aspas, normalmente, né, as atividades concretas, escola, trabalho, tudo permaneceu e apenas as atividades sociais e culturais foram cortadas. Então, não, teatro, museus, cinema, todas essas coisas continuaram canceladas. E depois entramos no segundo lockdown, que é o qual nos encontramos ainda hoje. Inclusive, hoje foi o retorno das escolas primárias. Então, assim, as crianças estão vibrando, né, de alegria. Eu vejo isso também como positivo. Pela primeira vez na vida, eu nunca vi tantas crianças felizes por estar indo para a escola. Então, vamos ver o lado positivo também da pandemia. Todo mundo, pais estão felizes, crianças estão felizes, né? Mas em termos de horário, nós, no primeiro lockdown, para as minhas filhas foram muito surpreendente, porque a gente entrou
brutamente no lockdown, foi anunciado numa sexta-feira e segunda-feira já era totalmente tudo fechado, ninguém saía, foi tudo muito rápido e nos pegou todos de surpresa, mas no mesmo dia já recebemos todo o material escolar para que a semana seguisse, né? Então as escolas fecharam, mas tudo estava preparado para que seguisse normalmente, sem intervalo, sem nada. E isso eu achei fantástico, porque no dia seguinte, às 8 horas, geralmente a aula da minha filha começa às 8, então às 8 horas eu disse, agora vamos começar as tarefas. Ela disse, mas como assim? A gente está em lockdown? Eu falei, sim, as escolas, mas as atividades não, né? E aí sentamos. E no dia seguinte, não foi preciso eu falar. Às 8 horas ela estava lá fazendo já a atividade dela, porque ela entendeu que as escolas estavam fechadas, mas ela tinha atividade a cumprir. E, logicamente, era propício fazê-lo pela manhã do que à tarde, porque à tarde a gente tinha outros tipos de atividades, né? Então, eu acho que no meu caso, ter esse posicionamento já no primeiro dia, eu acho que ficou muito claro para as minhas crianças, nós não estamos de férias, né? A gente está passando por um período que vai ter que fechar, mas as atividades, as outras coisas vão ter que continuar, né? O ensino. E assim fizemos. E eu acho que para mim, esse foi o ponto-chave aqui na minha casa, que funcionou para que eu não tivesse, eu acho que eu sou uma das poucas mães que nesse momento pode afirmar isso em termos de dificuldades. Eu não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade com as crianças em termos de escola, né? Todos os dias, 8 horas, estavam lá fazendo as atividades delas normalmente, até 10 horas, aí faziam pausa, depois 11 horas começavam novamente. E eu acho que isso foi muito positivo para manter também a nossa saúde mental, porque não tivemos tantos estresses, né? Mas eu acho que é isso. Para mim, isso era muito claro e eu deixei isso para elas muito claro também, que a gente não se encontrava de férias, né? Então, para mim foi importante manter o mesmo horário da escola. E quando as aulas retornaram, muitas crianças não participavam, tiveram realmente dificuldade de estar tão cedo na escola, né? Mas para as minhas filhas não foi um problema, porque nós seguimos esse mesmo horário, né? Assim, eu não levantei mais às 5 horas da manhã, claro, mas as rotinas delas todas permaneceram no mesmo horário. Em relação à escola, né? Em relação à escola. Isso. Aqui no Brasil a gente não... Mas eu acho que cada um com a sua realidade, se adaptando, né? E aos pouquinhos a gente vai também criando possibilidades. Eu acho que precisamos ser muito criativos, né? Com quando existe esse gap da escola. E existem muitas escolas, principalmente as escolas públicas. Exato. Aqui no Brasil, a gente não tem... tem muitas escolas que ainda não estão funcionando de uma forma adequada, nem o online, nem... Enfim, aí é um outro papo tem muita coisa para ser falado. Mas, enfim... Mas precisamos sim manter essa rotina, precisamos tentar ser criativos e tem muitas ferramentas que nós podemos utilizar ou observem, até mesmo aqui na 5D Kids, no Instagram e no site, a gente colocou várias dicas. No início da pandemia a gente estava com um guia Descomplica, com atividades semanais, então vale a pena também dar uma revisitada nesses guias com várias mesmo atividades que a gente pode fazer no dia a dia aí com as crianças, ocupando, né, e trazendo atividades que trazem também desenvolvimento, né, não apenas só por ocupar o tempo, ou passar esse tempo. Tá bom? Meninas, queria agradecer, a gente já está no nosso limite de tempo, super obrigada, e aí eu vou só rapidinho passar para vocês e pedir para que vocês deixem aí para as outras mamães a dica de ouro. Quem começa? Eu posso começar. Pode você, Patrícia, por favor. Eu trouxe tanta coisa tão bacana. A minha dica seria olhar para si mesma. Olhar para si mesma e ver o que é importante para você ou para sua criança naquele momento. E ainda que exista todo um contexto por detrás, todo um horário a ser seguido ou uma coisa, se perguntar se realmente naquele momento é o mais importante seguir aquele horário
ou manter a sua paz, né, interior, porque então essa seria a minha dica, você olhar para dentro de si mesma e reavaliar se aquele momento é o necessário para aquela coisa mesmo, ou se você precisa respeitar o seu sentimento ou o seu momento e o da criança, né? Mas em primeiro lugar, sim, porque é você que vai se conectar a ela, né? Ela vai estar sugando aquilo de você. Então seria isso. Olhe para si mesma. Perfeito. Camila, Nicole. Posso falar? Eu ia falar que, fazendo um resumão do que as meninas pontuaram tão bem sobre rotina, sobre flexibilidade, a rotina é importante sim, traz a segurança, traz a tranquilidade, acalma a gente. O fio condutor do dia é fundamental. Pensar nos principais marcos do dia, no meio do caos. Pense nos principais marcos do dia. O que é importante? A gente falou de alimentação, a gente falou de descanso. Foca nisso. Isso estando estabelecido, o que você conseguir agregar é lucro, né? Mas pensa quais são os pontos principais do seu dia. O que é mais importante você manter? Mas é importante mesmo, não vai colocar aquele monte de coisa que a gente acha que é importante para preencher o checklist. O que é o mínimo do dia? Para manter a saúde mental mesmo. Vamos ficar no mínimo que a gente conseguir agregar, vem no lucro. E lembrar que dentro da flexibilidade da nossa rotina é onde cabe o aprendizado. Se a gente não for flexível, não cabe aprendizado. Nem para os nossos filhos e nem para a gente. E mais uma vez, vou repetir o que a Patrícia falou, olhar para si é o mais importante, isso não é egoísmo, muito pelo contrário. É você ensinar para o seu filho que olhar para ele também é importante, pensar nas ferramentas que você tem para poder lidar com aquele momento. E se você não tiver nenhuma ferramenta para aquele momento, respira, pede licença para o seu filho e fala, filho, eu não estou dando conta agora. Eu vou até ali beber um copo d'água, respirar um pouquinho e eu volto. Porque isso também é uma ferramenta importante que a gente pode ensinar aos nossos filhos. Que a gente não precisa dar conta de tudo. Que a gente também precisa de um tempo de pausa, de respiração e de um copo d'água. E nesse tempo de pandemia, onde o conforto não existe, a nossa zona de segurança está tão abalada, pensar em ter pausas para se reestruturar é de extrema importância para a gente ensinar esse serzinho de informação que tanto precisa, inclusive dessas ferramentas, inclusive olhar para a gente e pensar, putz, a minha mãe também precisa de um tempo, a minha mãe também precisa, minha mãe também erra, minha mãe também pede desculpas, meu pai também erra, meu pai também pede desculpas, eu também posso errar, eu também posso pedir desculpas, eu também posso usar essa ferramenta. Né? Acho que desses últimos anos, dos últimos meses tão intensos que a gente tem vivido, é o que mais tem batido na minha cabeça, de respira, isso também é importante para ensinar para os seus filhos, eles também precisam ver que é importante olhar para você, que você também é humana, e a humanidade é o que a gente mais precisa ensinar para os nossos filhos no dia de hoje. Obrigada, Camila. Nicole, sua dica de ouro. Então, eu estava aqui pensando, né, isso que elas falaram, acho que é muito importante, e o que eu queria, assim, dar um pouco de ênfase é em a gente conseguir ouvir os nossos filhos, as crianças, né, porque muitas vezes, quando a gente está falando com uma criança mais velha, ela verbaliza e a gente fala, ah, eu entendi, ou então ela grita, ou então ela pede 10 vezes, e aí ela se faz ouvir. Mas quando a gente está com uma criança pequena, com um bebezinho, ou com uma criança pequena de 2, 4 anos que está começando a falar, ainda não tem a construção verbal necessária para conversar e explicar as necessidades dela, então a gente tem que conseguir parar e observar o que essa criança está indicando. E muitas vezes, até sem ela verbalizar, mas que a criança ela dá sinais para a gente das necessidades dela. Então, se nós conseguirmos ter escuta, se a gente conseguir observar o que essa criança está precisando, vai ser muito importante para que a gente consiga construir essa rotina e assegurar aquilo que for. Eu achei interessante que a Camila falou, né? Não é um checklist. Fiz. Porque a gente faz assim, né? Eu tinha uma paciente que dizia, ela tem um checklist, todo dia ela tinha um checklist, ela tinha que cumprir aquilo. E assim, é lógico que é legal quando você cumpre e faz, tica lá e fala, eu fiz. Mas mais do que isso, não dá para ser assim, senão a vida vira
uma rotina sem fim, uma coisa a ser cumprida, sem você ter vivência, sem você viver aquilo. Então, você pode ter as coisas ali para praticar, entendendo, como a Camila disse, que tem alguns pilares que são muito importantes. Então, quais são os pilares importantes? Em muitos momentos do dia, com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que se lembrar e falar, puxa, o que me importa? Ah, é isso? Então como é que eu vou fazer para assegurar isso? E as outras coisas eu vou ter que negociar, abrir mão. E entender que dentro disso do que importa, quando a gente está falando da rotina com os nossos filhos, a gente vai ter que incluir as necessidades dele. E para isso, a criança pequena não vai conseguir verbalizar. Só que ela vai dar sinais daquilo que importa. E talvez ouvir isso, né? Ouvir no sentido de conseguir perceber, conseguir aprender daquilo que a criança está trazendo, da vivência dela, do dia a dia, do chorinho que ela teve à tarde, que quando normalmente não tem, do pedido de mamãe, hoje você dorme comigo, quando normalmente ela não pede. Então, ouvir, ter escuta para ouvir o que aquilo está querendo dizer e conseguir que aquele pedido ou aquela necessidade da criança seja incluída nessa rotina e nesse ritmo que está sendo estabelecido. Acho que é isso. Perfeito, Nicole. Acho que vocês já falaram tudo, né, gente? A gente precisa aí de repetição, de previsibilidade, de ritmo. Eu acho que um dos erros que a gente mais fala aqui nessas lives da Save the Kids é de respeito, né? E agora eu vou incluir mais uma, respira, né? Porque assim, se não está conseguindo, respira, para e respira. É fundamental o respeito, né? Respeitar você, respeitar o seu ritmo, o ritmo da sua casa, da sua família, do seu filho, né? Para que você aí consiga, sim, ter uma rotina e que essa rotina seja algo que venha lhe trazer muitos benefícios. E é para isso justamente que ela funciona. Queria agradecer todas vocês, meninas, Camila, Patrícia, Nicole, por esse bate-papo. E quarta-feira, lembrando aí, quarta-feira a gente vai ter a mentoria de mães, né, da Maternidade 360, e eu vou estar falando com vocês sobre como implantar uma rotina que traga sucesso e muito mais leveza aí para o nosso dia a dia. Justamente trazendo aí todos esses pontos que as meninas de forma brilhante pontuaram, a Patrícia colocou aí suas vivências, Nicole também, Camila, e mais uma vez agradecer a vocês, tá bom? Gratidão por mais esse bate-papo e espero todo mundo aí na segunda-feira para mais uma live da série Descomplica. Obrigada, meninas. Um beijo, meninas. Até. Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, Bom estar com boa vocês. noite.